Oi, gente, voltei. Sem mais delongas, vamos à análise do relato do C. O primeiro ponto que eu quero destacar é sobre um dos mecanismos de proteção que as vítimas desenvolvem, que é basicamente esquecer. E esse esquecimento pode variar muito, de um episódio de abuso inteiro até somente o rosto do agressor. 20 e poucos anos depois, ele não se lembra quem foi o menino de 14 anos que o violentou. Por quê? Possivelmente porque era alguém com quem ele eventualmente convivia, ou alguém porque ele tinha algum apreço. Ou tem algum apreço. Nada mais inteligente que um cérebro que apaga a identidade do agressor para preservar o indivíduo abusado de ter que se haver com o fato de que foi abusado por alguém que ele já gostou ou com quem ele é obrigado a conviver, né? Olhando para o aspecto químico da coisa toda, acho que eu já falei isso aqui antes, mas não custa repetir. Altos níveis de cortisol, o famoso hormônio do estresse, estão diretamente associados a episódios de perda de memória. Daí os brancos que você e eu temos antes de uma prova. O segundo ponto que me chamou a atenção no relato do C foi quando ele conta que o abusador dele, de míseros 14 anos, usou toda uma estratégia muito bem elaborada para atrair ele e fazer o que queria. Primeiro convidou ele para andar de bicicleta, depois resolveu urinar na frente dele e pediu que ele fizesse o mesmo. Depois deitou em cima dele, dizendo que era uma brincadeira. Vocês percebem como a abordagem é gradativa? Como ela evolui? Primeiro a sedução, a bicicleta, depois a naturalização da exposição do pênis, o fazer xixi, e depois o engodo, a brincadeira. Um garoto de 14 anos fez isso. 14 anos. Isso é espantoso. Não estamos falando de relações sexuais típicas da idade, ou seja, entre pessoas mais ou menos com a mesma idade, mesmo desenvolvimento. Estamos falando de um adolescente de 14 anos manipulando e abusando de uma criança tão pequena que ainda não sabe nem ler. Não existe literatura científica que fale sobre diagnóstico de pedofilia em menores de 18 anos. Até pelo fato de que 14 anos ser muito pouco para bater o martelo, digamos, sobre qualquer coisa relacionada à sexualidade do sujeito. Na verdade, estamos diante de uma manifestação muito precoce de como os garotos são socializados a fazerem o que bem entendem, com quem bem entendem, simplesmente porque podem, desde muito cedo. Isso diz muito sobre gerações e gerações de homens que desde meninos são ensinados, explícita ou implicitamente, a ser os garanhões, a fazer valer as suas vontades acima de qualquer coisa, por piores que elas sejam, a todo custo. Para vocês verem quanto era naturalizado fazer isso, ele próprio comenta que os dois outros garotos aparentemente sabiam o que ia acontecer. Ou seja, para eles isso deveria ser rotina. Sem falar ainda na possibilidade de esse garoto de 14 anos, tão competente na arte de enganar uma criança de 5 anos, ser tão bom nisso porque já esteve do outro lado. Não me surpreenderia. Ele conta que apanhou muito, não só de uma, mas de 2 empregadas, e que esse tipo de violência aconteceu por anos, até que somente quando a sua mãe viu, ela acreditou. Achei esse trecho importante para falar sobre como nós adultos temos a tendência de não dar ouvidos ao que as crianças falam, a deliberadamente ignorar o que eles estão dizendo, como se eles não fossem capazes de falar qualquer coisa relevante que fizesse sentido, e era só por isso que pagamos por isso. Fomos criados por pais que aprenderam com seus pais, que aprenderam com seus pais, que criança não tem nem tamanho de gente, que criança não tem o que querer, que criança não tem voz, e que criança tem mais que calar a boca e obedecer. E todo esse modo de pensar culmina nisso. Crianças pedindo socorro e sendo sumariamente ignoradas porque seus pais aprenderam quase que literalmente a não ouvirem seus filhos. Outro ponto interessante do relato dele é que após o abuso que ele sofreu, ele mudou radicalmente de comportamento, a ponto das pessoas comentarem a respeito. É como eu sempre digo, salvo raras exceções, as crianças demonstram claramente que alguma coisa está errada através dos seus comportamentos, seja abuso sexual, físico, psicológico. O fato de que qualquer mudança abrupta significa que alguma coisa está acontecendo, e cabe a você, adulto, responsável, investigar. As crianças pedem socorro, nós adultos é que frequentemente não sabemos ouvir. Precisamos treinar a nossa percepção para isso. Ele relata que aprendeu a mentir com muita naturalidade. Isso é algo sobre o qual eu já comentei, inclusive no vídeo onde eu conto a minha própria história, semana passada. Vocês lembram que o abuso que ele sofreu ocorreu quando ele tinha entre 5 e 6 anos? Pois então, tudo que acontece nessa fase, considerando o quanto o nosso cérebro é especialmente maleável, plástico nesse período, acaba tendo um grande impacto no desenvolvimento do sujeito a longo prazo. E considerando que desde cedo ele foi ensinado a mentir, a omitir, digamos que ele desenvolveu isso como se fosse um segundo idioma, algo muito natural e que não requer muito esforço. Comigo foi exatamente a mesma coisa. A gente aprende a mentir por necessidade
isso se cristaliza de um jeito tão grande que eventualmente podemos até nos tornar mitomaníacos. Não foi meu caso e nem o caso dele, mas eu conheço casos assim. A mentira compulsiva, em geral, tem a ver com uma habilidade de mentir adquirida nas piores circunstâncias imagináveis, podendo ou não envolver violência sexual, mas sempre envolvendo necessidade de se proteger de algo. Então, da próxima vez que você se deparar com alguém que mente escancaradamente, sem nenhum propósito específico, se questione o que é que tem por trás desse comportamento tão feio e aparentemente sem propósito. Ele fala sobre como seu pai era afetivamente distante e sobre como ele precisava de afeto, mas não tinha. Todos nós temos mais ou menos necessidade de nos sentirmos amados enquanto seres sociais que somos. Acontece que quando você é submetido sistematicamente a abusos físicos, como foi o caso dele, você cresce com uma autopercepção tanto distorcida. Afinal de contas, se você é criança, não fez nada para merecer, entre muitas aspas, e mesmo assim é sistematicamente espancado e negligenciado e humilhado, a sua única conclusão possível enquanto criança sem repertório de vida além da sua própria experiência é que de fato deve merecer. Você é uma pessoa ruim e por algum motivo merece ser castigada mesmo. Daí a carência de afeto, já que você mesmo não tem nenhum afeto por si. Mais um motivo porque bater em criança não é mais aceito como era algum tempo atrás. Uma criança, quando vive apanhando, não deixa de gostar dos pais que batem nela. Ela deixa de gostar dela. E essa falta de estima de si mesma pode levar a repercussões inimagináveis, bem no estilo do filme Efeito Borboleta, sabe? Ele próprio comenta que se tornou uma pessoa muito pessimista, explosiva, com dificuldade de manter interações sociais e sem medo de morrer. Essa falta de medo de morrer pode indicar duas coisas: ou que ele é muito bem resolvido com as questões envolvendo pós-morte, ou que ele dá tão pouca importância à própria existência que a ideia de morrer não lhe causa nenhuma aflição. Eu arriscaria a segunda hipótese, dado o histórico dele. As dificuldades com a sexualidade dele já começaram a se manifestar ali no começo da adolescência, com os 14 anos. A falta de habilidade social, da malandragem própria da adolescência, tudo isso foi afetado pelos abusos que ele sofreu na infância, além dos abusos físicos, já que ambos alimentaram muito a sua insegurança. E uma pessoa insegura deixa de correr todos os riscos possíveis porque já se dá por derrotada desde o início. E daí para o hábito de se sabotar é um pulo. Por isso é tão importante estimular positivamente os nossos filhos em seus projetos e focar no que eles têm de bom, não nas dificuldades deles. Quem enviesa o olhar dos nossos filhos sobre eles mesmos, antes mesmo dos grupos da escola, adolescência, somos nós, pais. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Cabe a nós fortalecer a autoestima deles para que eles não se abalem e desistam de tudo antes mesmo de começar. E a gente faz isso de um jeito muito simples, reforçando o que eles têm de melhor, elogiando mais, colocando menos defeito, elogiando mais a persistência em obter um determinado resultado do que o resultado em si. Não quer dizer que você não pode elogiar o seu filho, mas se você não ensinar ele que mais vale o esforço dele em fazer as coisas acontecerem e a própria opinião dele sobre o que ele produziu do que a opinião dos outros e a aprovação dos outros, com o tempo ele vai se tornar escravo da opinião alheia. Aquela pessoa insegura que necessita da validação dos outros para absolutamente tudo, que só consegue encontrar algo de bom em si a partir da leitura positiva do outro e que vive para corresponder à expectativa dos outros, não dele mesmo. Para vocês verem como é importante, essencial a tal da educação sexual, ele só foi entender que se tinha sido vítima de abuso com 11 para 12 anos. E nisso ele já havia reproduzido os abusos sofridos com outras 2 crianças. Por quê? Porque ele não sabia que era errado. Porque aquilo afetou ele de um jeito tão grande que ele precisava fazer algo para tentar entender aquilo tudo, e esse algo acabou sendo fazer o mesmo com outras pessoas. Triste, porém muito comum. Eu mesma comentei sobre mim no outro vídeo. Se ele soubesse que isso aconteceu com ele, se chamava abuso sexual e que não podia fazer isso com outras pessoas, tudo teria sido diferente. Mas esse é o preço que pagamos por vivermos numa sociedade conservadora que não é capaz de distinguir educação para a prevenção de abuso sexual de ensinar crianças a fazerem sexo ou a ter interesse em iniciar a vida sexual precocemente. É o contrário. A maior preocupação dele quando descobriu que aquilo era errado é que achassem que ele era gay. Vejam só o duplo fardo que um menino vítima de abuso sexual carrega. Já não basta ser vítima de uma violência sexual horrível como aquela, ainda precisa se preocupar com o fato de que vão questionar sua sexualidade aos 11 anos de idade. Considerando que ainda hoje ser considerado gay é o pior pesadelo de um menino, imagina como era isso há quase 20 anos. Achei importante destacar esse ponto porque é exatamente esse estigma, esse fardo que os meninos vítimas de abuso sexual carregaram.
carregam, o de que serem vítimas de abuso sexual os fazem gays. Isso é o que explica, em parte, os meninos terem tanta dificuldade de pedirem ajuda. E a subnotificação dos crimes cometidos contra meninos ser algo ainda mais gritante se comparado à subnotificação dos crimes cometidos contra meninos. Bom, essa coisa de ser considerado gay por ter sido estuprado demonstra muito bem como as pessoas, em especial os homens, têm realmente uma dificuldade enorme para diferenciar o que é sexo, orientação sexual, do que é estupro. É como se eles colocassem o crime e o sexo consentido, desculpa o pleonasmo, na mesma categoria. Não me admira que os mesmos homens cometam estupros contra meninas desacordadas e não se vejam como estupradores. Eles são o reflexo e o produto de uma sociedade doente, gerações e gerações criados para serem machos, ou mais machos que pudessem ser. E ser estuprado não é coisa para macho, é coisa para mulher ou para gay. Achei interessante quando ele relata a predileção de pornô dele envolvendo travestis e a jornada que ele fez até chegar no pornô desse gênero, e dá a ideia de como a pornografia é perigosa. Primeiro ele consumia pornô hétero, perdeu a graça, depois ele consumia pornô lésbico, perdeu a graça, e por fim, pornô com travestis, e aí ele ficou. O que eu tô querendo dizer é um fenômeno que acontece com todos nós e que pode ser muito perigoso às vezes, a habituação. A habituação é um termo psicológico, que nada mais é que a diminuição gradativa da tendência de um sujeito responder como antes a um estímulo que se torna familiar em função da exposição contínua. Traduzindo e adaptando para o caso aqui, vai perdendo a graça com o tempo, e para despertar o mesmo tesão, gerar a mesma quantidade de dopamina e serotonina, é preciso um estímulo diferente, especial de alguma forma. Entendido isso, chegamos ao X da questão da pornografia. O problema não são os travestis, de forma alguma, mas muita gente mesmo, começa timidamente começando pornô compatível com a sua orientação sexual e vão mudando, subindo, até acabar na pornografia infantil. O cume da pirâmide da pornografia criminosa. Sobre isso eu vou deixar aqui embaixo um TED chamado Como a Pornografia Quase Me Matou. É um relato sincero e triste de um brasileiro que se viu nessa situação onde nada mais era suficiente para fazer ele se excitar. Outro ponto interessante do relato dele no tocante ao consumo de pornografia, embora o caso dele seja diferente, eu vou explicar. Ele não deixa de ser mais uma evidência daquele ditado de que diz que por trás de todo homofóbico existe um gay enrustido. Ele não tem ódio de gays, não faz distinção de tratamento entre gays e héteros, mas vejam só que curioso, ele tem nojo de ver dois homens se beijando. No entanto, sente tesão por travestis, que nada mais são do que um homem caracterizado como uma mulher. Percebem a incoerência? Travesti é um homem que se veste de mulher. Ao ver um homem vestido de mulher beijando outro homem no filme pornô, acha aquilo excitante, mas por outro lado, sente nojo de ver dois homens caracterizados como dois homens se beijando. Não é homossexual porque não sente atração sexual por homens. Não é completamente heterossexual porque não sente atração sexual apenas por mulheres. Sendo que o que lhe atrai é justamente a combinação da caracterização feminina, quanto mais feminina a travesti melhor, e a presença do pênis. Voltando à questão do homofóbico enrustido, a analogia aqui é que, assim como o homofóbico enrustido que desdenha e maltrata aquilo que lhe dá tesão porque ele não pode se permitir sentir aquilo, sentir tesão por aquilo que lhe dá mais nojo, no caso do C, ele tem fetiches por homens vestidos de mulheres a ponto de se imaginar participando de homenagens com travesti uma mulher, inclusive tem curiosidade de saber como seria ser passivo numa relação sexual, mas tem nojo de beijo entre homens. Tem pavor da ideia de ser gay. E tudo isso para falar sobre algo que ele próprio levantou. Como as nossas experiências sexuais precoces têm o potencial de chacoalhar a nossa sexualidade. Não é regra, obviamente. O caso dele é tão óbvio que ele mesmo já chegou à conclusão de que toda essa confusão com relação à sexualidade dele se deu em função dos abusos que ele sofreu na infância. Não à toa, ele gosta de travestis. Quanto mais femininas, melhor, porque de fato ele gosta de mulher, mas junto disso, em função daquelas experiências sexuais traumáticas lá no começo da vida, acrescentou-se a isso um segundo interesse, o pênis, dissociado do homem. Gosta do pênis, não do homem por trás do pênis. E como é que se une a atração sexual por mulheres e por pênis? Travesti.
Ele comenta em algum momento que não consegue se masturbar imaginando a própria esposa e que jamais faria qualquer prática de BDSM com a mãe de seu filho. Isso diz muito sobre a sacralização da personagem idealizada da mãe, da esposa, que é tão pura e intocável que não pode sequer ser objeto de uma fantasia sexual do próprio marido. Pensamento este que por centenas de anos justificou a infidelidade escancarada dos homens que iam para os bordéis para fazer com as prostitutas aquilo que não podiam fazer em casa com suas esposas. Pois a esposa cabia cuidar da casa, dos filhos e nunca, jamais, em hipótese alguma, gostar de sexo. Eu não estou dizendo aqui que é isso que você pensa sobre a mulher dele, de jeito nenhum. Mas é curioso pensar como esse tipo de pensamento antagônico sobre aquela que é para casar e aquela que é para se divertir ainda influencia nos comportamentos masculinos, especialmente comportamento sexual. Mesmo que o homem em questão nunca sequer pense em trair a sua esposa. Outro ponto interessante, ainda sobre o BDSM, é que ele comenta exatamente como o M, o outro rapaz que deixou seu relato aqui na página, que também tem essa fantasia de ser humilhado, e é impressionante como é comum entre pessoas submetidas a abusos sexuais na infância que elas tenham essas preferências sexuais pouco ortodoxas, digamos assim. Na mesma medida, é muito comum que os que passaram por abuso na infância tenham uma aversão a sexo, nos extremos no mínimo curiosos, né? Quase no fim, ele reforça a questão do pessimismo, outra daquelas sequelas de abuso e maus tratos que parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas que tem tudo a ver. Uma mente precocemente submetida a estresse intenso, continuado como foi a dele, acaba criando uma tendência, digamos, a sempre destacar o pior das situações. Nós já fazemos isso naturalmente. Tudo que é ruim nos chama muito mais atenção por uma questão de instinto de sobrevivência mesmo. Acontece que em pessoas extremamente ansiosas, deprimidas ou os dois, isso acaba tomando proporções muito maiores. E aí nós deparamos com esse tipo de pessoas para quem nada nunca tá bom. Sempre com muito medo, sempre se preparando para o pior. Não é por mal, é um efeito prático de um cérebro forjado desde a infância à base de muito medo e estresse. Podemos dizer que o radar para as coisas ruins dessas pessoas é muito mais sensível do que para pessoas que não passaram por essas coisas. E como é que se trata isso? Terapia, medicamento, prática de exercícios físicos, alimentação saudável. Não tem uma solução mágica saudável. Tem uma transformação lenta e gradativa às custas de muito esforço. Mas vale a pena, não se vale. E bem no fim, ele faz um alerta que eu vivo fazendo por aqui. Meninos também são abusados. Além de abusado, ele tem muito menos chance de te contar se isso aconteceu em razão de todas aquelas coisas que eu já falei. Não dá para contar com a sorte. Educação para a prevenção de abuso sexual sempre será a ferramenta mais eficaz de todas. Ele relatou que tentou por 3 vezes ir a uma psicóloga, mas desistiu. Isso é muito triste e muito comum entre homens, ainda mais comum do que entre mulheres. Eu, enquanto paciente de uma psicóloga e também uma futura psicóloga, posso falar com segurança. Não vá pensando que vão te julgar, que vão sair por aí falando para todo mundo sobre o que você contou em terapia. Não vão. Se tem uma coisa que o psicólogo sabe, é a respeito do sigilo profissional. E se tem algo que ele treina exaustivamente, é a capacidade de não julgar e não se surpreender com absolutamente nada. É importantíssimo ter apoio psicológico, até porque no psicólogo não é só falar. Tá muito longe de ser isso. Tudo começa pela fala. Claro, a fala é a base da terapia, mas é a partir dela que o psicólogo poderá fazer intervenções necessárias. O consultório clínico, ele acaba sendo um espaço de segurança e acolhimento, onde você não precisa ter medo de chorar, de xingar, de colocar para fora os seus pensamentos mais horríveis, aquilo de pior que você tem dentro de você. Psicoterapia envolve confiança, compromisso mútuo, estratégias de enfrentamento, técnicas embasadas cientificamente e a total disposição de um cérebro que não é o seu ali para te ajudar a lidar com seus demônios e enfiar o dedo na ferida, como eu sempre falo. É aquela coisa que a gente não quer fazer de jeito nenhum, mas que é tão necessária para a conservação da nossa saúde mental, logo, da nossa saúde como um todo. A nossa e de todos com quem convivemos, né? Bem, por hoje é isso, gente. E lembre-se, para a gente criar um agora e um amanhã mais seguro e mais justo, a gente precisa se posicionar. Quando estamos falando de crimes, especialmente de crimes cometidos contra crianças e adolescentes, meter o bico onde não fomos chamados é nossa obrigação moral e cívica. A nossa omissão pode custar a vida de muitas crianças e adolescentes. Precisamos sempre manter isso em mente. E só se adquire essa consciência quando se tem informação. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, apoie nosso trabalho deixando seu like nesse vídeo,
compartilhando ele com seus amigos, familiares, marcando aquela pessoa que precisa assistir esse vídeo e recomendando esse trabalho para o máximo de pessoas que você puder. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.